Seja bem-vindo, eu sou Mário Sobral e o Jornal Segurito já está no ar. E hoje vamos falar sobre a Ordem de Serviço 608 do INSS de 1998. E por que é importante? Olha o que essa norma aprova. Aprova a norma técnica sobre perda auditiva neurosensorial por exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora de origem ocupacional. Um negócio bonito, mas é importante a gente ter uma leitura disso, principalmente se você é da área de segurança. O pessoal da medicina do trabalho, o pessoal da área de saúde, teoricamente já sabe isso de ponta a ponta. Mas o pessoal da segurança precisa ter uma noção, até para poder conversar, e eu vou destacar alguns itens que eu acho, na minha opinião, são principais. Então, bora começar pela conceituação. Conceituação da perda auditiva neurosensorial por exposição continuada a níveis elevados de pressão sonora de origem ocupacional. Então, essa perda auditiva relacionada ao trabalho é uma diminuição gradual da acuidade auditiva decorrente da exposição continuada a nível elevado de pressão sonora. Então a primeira parte que é importante é gradual. Eu não vou ficar exposto hoje e amanhã eu tenho perda auditiva. É algo que vai ser ao longo dos anos. E ele continua, assim conceituada, a PAIR em nada se assemelha ao trauma acústico, definido como perda súbita da acuidade auditiva, decorrente de uma única exposição à pressão sonora intensa ou devido a um trauma físico do ouvido, crânio ou coluna cervical. Então, perdeu a audição, pá, um estouro, alguma coisa assim, isso não seria o nosso caso. E aí ele vai para a caracterização da PAIR. De acordo com o Comitê de Ruído e Conservação Auditiva, Conservação da Audição da Faculdade Americana de Medicina Ocupacional, e segundo o Comitê Nacional de Ruído e Conservação Auditiva, são características da PAIR. Então, o que a gente tem? Isso aqui é PAIR, tem que ter essas características. Primeiro, ser sempre neurosensorial por comprometer as células de órgão de corte. E aqui, vou dar uma parada para abrir um parênteses para explicar alguma coisa. Já falei, acho que isso algumas vezes aqui, mas é importante. Imagina o seguinte, gerei o ruído, pá, gerei o ruído, aí vem a onda sonora. Entrou pelo pavilhão auditivo, entrou pelo canal auditivo, bateu no final no tímpano. O tímpano, imagina uma tampa de tambor esticada. Quando bate, vibra, tá? Então, bateu lá, vibra. Atrás do tímpano tem 3 ossinhos, estribo, martelo e bigorna. Esses ossinhos vão transmitir essa energia mecânica, né? Essa vibração, essa energia mecânica, para dentro da cóclea, tá lá no ouvido interno. E essa cóclea vai transformar essa energia mecânica em impulso elétrico e mandar para o cérebro. Quando ele fala de perda auditiva neurosensorial é porque está lá dentro, lá na cóclea. Tá? É isso que ele vai causar, vai ser o problema lá no interno. Não vai ser no ossinho, não vai ser no tímpano, vai ser internamente. Além disso, ela tem que ser quase sempre bilateral e uma vez instalada, irreversível. Essa informação também é interessante. Mas percebe que ele falou quase sempre bilateral. Eu lembro, numa das aulas que eu assisti há muitos anos atrás, na área de segurança do trabalho, que tinha um professor que deu o exemplo de uma funcionária que ela usava o protetor auditivo só de um lado, porque ela ficava conversando com a colega de trabalho do outro lado. E ela tinha perda auditiva, só que era unilateral, tá? Eu não sei se ele inventou, mas tem lógica, tá? Tem bastante lógica isso. Então, o normal é ou a pessoa usa ou não usa proteção. Ou ela está exposta dos lados ou ela não está. Mas pode acontecer, dependendo da situação, ela tem uma maior expulsão de um lado e aí acontecer da perda auditiva, né? Terceiro, muito raramente provocar perdas profundas, não ultrapassando geralmente os 40 dBNA nas frequências baixas e 75 dBNA nas altas. Então, quando você está falando de perda auditiva, você não vai ficar surdo que nem uma porta, tá? Você vai ter uma perda, só que tem uma hora que estabiliza, e ele está dizendo que é em torno disso, 40 para perda da frequência baixa e 75 nas altas. Letra D, essa aqui é bem importante também. A perda auditiva, tem seu início e predomina nas frequências de 6.000, 4.000 e 3.000. Já vou ler mais um pouquinho, depois eu comento. Progredindo lentamente as frequências de 8.000, 2.000 e 1.000, 500 e 250. Para atingir seu nível máximo nas frequências mais altas nos primeiros de 10 a 15 anos de exposição estável a nível elevado de pressão sonora. Então, bora lá. Não sei se vocês lembram lá da aula de ruído, a gente escuta, o ser humano escuta de 20 a 20 mil Hz, tá? Só que imagina fazer verificação em cada frequência. Então, a gente trabalha com algumas faixas, tá? E aí, quando se faz o exame audiométrico, né,
você vai lá, levanta o dedinho, coisa e tal, eles vão verificar algumas frequências específicas. E geralmente não, a característica da PAI é perda auditiva nessas frequências mais altas. Você vai ver, se você já fez alguma avaliação e tem alguma perda auditiva, você vai ver lá que fica um Vzinho assim, vai fazendo uma gota acústica, justamente no ponto dessas frequências um pouquinho mais elevadas, tá? Então isso é característico. Então se, por exemplo, o trabalhador tem perda auditiva e não é nessa área aqui, aparentemente não é ocupacional, porque é uma característica da perda auditiva ocupacional. Letra E. Por atingir a cóclea, lembra? A cóclea lá dentro, no ouvido interno. Por atingir a cóclea, o trabalhador portador de PAI pode desenvolver intolerância a sons mais intensos, perda da capacidade de reconhecer palavras, zumbidos, que somando-se ao déficit auditivo, propriamente dito, prejudicarão o processo de comunicação. Então, eu falei que não necessariamente a pessoa vai ficar surda como uma porta, né? Mas ela começa, às vezes, a ter dificuldade de se comunicar, não é porque ela não está ouvindo, é porque ou seja, fica embaralhada, ela não consegue perceber 100%. Ela percebe que tem um som lá, mas ela não consegue compreender, tá? Aí pede para você falar mais alto, na verdade bagunçou ali a percepção dela. Letra F. Cessada a exposição a um nível elevado de pressão sonora, não há progressão da PAI. Isso é importante. Tu tá lá perdendo a audição. Tem uma hora que você deixa de trabalhar naquele ambiente que tem muito ruído. Parou. Aquilo que você perdeu já era, né? Mas você não vai continuar perdendo porque no passado você estava exposto. Para ali. E dali fica estabilizado. Letra G. Os seguintes fatores influenciam nas perdas. Primeiro, características físicas do agente causal. Então, por exemplo, tipo, é ruído de impacto, é ruído contínuo, é intermitente? Espectro, as frequências. Está mais em alta frequência, mais em baixa frequência? Nível de pressão sonora, ou seja, a intensidade desse ruído. Tempo e dose de exposição. Você fica só 2 minutos ou fica 8 horas? E suscetibilidade individual, você já tem uma predisposição para ter problema. Tá? Então, essas são algumas características. A outra parte que eu acho importantíssima é o seguinte, aspectos epidemiológicos, clínico e preventivo. Eu vou ler um trecho que eu acho bem importante ter noção. Primeiro, só que a parte introdutória. A perda auditiva neurosensorial por exposição continuada a nível de elevada pressão sonora é uma doença de diagnóstico relativamente fácil. Ok? Por ter suas características muito bem definidas, acomete intensamente um segmento da orelha interna, já falamos lá dentro da cóclea, né? E tem uma representação típica nos audiogramas com entalhe em altas frequências, aquele Vzinho lá que eu falei para vocês também. O que eu acho importante que está aqui são os fatores de risco, que é importante a gente ter esse complemento. O início vocês sabem, mas o resto nem todos sabem. Então bora lá. O ruído torna-se fator de risco da perda auditiva ocupacional se o nível de pressão sonora e o tempo de exposição ultrapassarem certos limites. Esses limites estão estabelecidos na nossa legislação, na NR15, nos anexos 1 e 2. Tá? Então, lá os limites de tolerância, anexo 1 e 2, ok, a gente sabe que é um problema, é um fator de risco. Só que, entretanto, é comum em condições normais de trabalho a coexistência de vários outros fatores que podem agredir diretamente o órgão auditivo ou através da interação com o nível de pressão sonora ocupacional ou não ocupacional, influenciando o desenvolvimento da perda auditiva. Então não é só ruído, tá? Tem outros fatores que podem potencializar ou que podem gerar esse problema. Então bora ver quais são. Primeiro, alguns desses fatores. Agentes químicos ototóxicos. Vou citar alguns aqui, depois eu comento. Solvente, tolueno, disulfeto de carbono, fumos metálicos, gases asfixiantes como monóxido de carbono. Então percebe que alguns produtos químicos podem gerar ou podem potencializar a perda auditiva desse trabalhador. Tem um vídeo aqui no canal, coloca aí, ototóxico, vai aparecer para vocês aqui no canal, onde eu detalho um pouquinho mais isso. Mas tem dezenas de agentes que podem causar problema por ruído, de perda auditiva, né? Então eu lembro de uma empresa que eu trabalhei, que a gente tinha bastante perda auditiva em determinado setor, e as pessoas trabalhavam com tricloretileno, que é ototóxico. O que aconteceu? A gente tinha um pouquinho de ruído lá, mas era estranho, tá? A gente não entendia por quê. Hoje em dia eu sei por quê. Hoje em dia tem lógica.
mas na época eu não conseguia entender, porque a gente tinha tantos casos ali de perda auditiva num setor que o ruído era lá 86, era um pouquinho mais alto, tinha proteção, mas ainda assim era uma intensidade superior à média do resto da fábrica, que tinham setores até de mais ruído. Agentes físicos como vibração, radiação e calor, agentes biológicos como vírus e bactérias, fatores isso tudo vai causar problema, tá? Fatores metabólicos e bioquímicos. Olha lá. Tendo em vista a alta probabilidade de existência de perda auditiva associada a alterações metabólicas, deve-se ponderar quanto ao risco de agravamento dessas perdas auditivas por ocasião da exposição a níveis elevados de pressão sonora, nos indivíduos que apresentem descompensações metabólicas frequentes ou as venham a apresentar. E aí ele dá aqui, ó, dentre as alterações do metabolismo, quase que não sai, destacamos. Então ele vai falar aqui, eu só peguei algumas para servir de exemplo, mas olha lá. Alterações renais, diabetes mellitus. Então o cara está com diabetes, vai talvez ter problema auditivo. Insuficiência adrenocortical, doenças que impliquem distúrbio no metabolismo do cálcio e do fósforo, disfunções tireoidianas, ou seja, hiper e hipotireoidismo. Então percebe que tudo isso aí pode influenciar. Lógico, aqui vai depender muito do seu médico. Tá? Um médico trabalho, ele está fazendo acompanhamento do trabalhador, e aí tal setor já tem ruído, tal setor já tem produto ototóxico, e tal setor, o trabalhador tem problema já do metabolismo dele. Junta tudo isso, meu filho, tá complicado, né? Há uma maior probabilidade desse trabalhador ter perda auditiva. Ainda tem outros fatores. Medicamentos, ó, uso constante de salicilatos, aminoglicosídeos, derivados de quinina e outros. Então, alguns remédios têm como efeito colateral perda auditiva. E aí também o médico vai ter que fazer esse acompanhamento. E por fim, genéticos também, ó, história familiar de surdez em colaterais e ascendentes. Então, não sei se deu para entender que se não tiver uma parceria muito forte do setor de segurança com o setor de saúde, vai ser difícil. Porque se você não colocou lá que o trabalhador está exposto ao tricloretileno, a outros produtos ototóxicos, não vai chegar essa informação lá no médico. E o médico fica achando que é só ruído. Tá? E aparentemente não tem lógica, porque digamos que o ruído não está tão elevado assim. Então tem que ter essa parceria, esse trabalho em equipe para funcionar. Como você sabe, todo vídeo tem indicação de um livro, e eu vou indicar esse aqui, que é da Fundacentro, Estimativa de Exposições Não Contínuas ao Ruído. Provavelmente, eu não olhei não, mas provavelmente se você entrar lá no site da Fundacentro, você consegue baixar. Que a maioria deles, quando eles têm físico, eles têm digital também, tá? Se tiver digital, eu coloco aí na descrição do vídeo. É um livro um pouquinho mais técnico, tá? Mas é muito bom para você ter essa noção geral, né, em relação ao ruído. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já sabe, né? Curte, compartilha. Tem alguma dúvida ou sugestão de pauta? Coloca aí embaixo nos comentários ou manda e-mail para sobralj@hotmail.com. Um abraço e até o próximo programa.